Olha, eu sou de origem de imigrantes italianos muito pobres, nos primórdios, quando começou a imigração italiana com a guerra de Trípoli, meus avós mudaram-se para Taquaritinga e lá derrubaram matas, formaram pequenas lavouras de café e posteriormente meu avô morreu e a minha avó com meu pai, que na época era neto, como era moço, conseguiram construir uma pequena fazendola em Taquaritinga. Mas com a derrota do café de 29, que abalou o mundo inteiro, perderam tudo. Todos os Spinardes e os italianos que tinham vindo da Itália perderam tudo. Nós fomos então não eram bem colonos, nós éramos meieiros de café já em São Lourenço do Turvo. Foi aí que eu me dei como gente, que eu me lembro, que eu começo agora a me lembrar da minha infância. Eu tenho uma história no meu livro muito engraçada que começa aos 3 anos e meio de idade. Mas não vamos alongar-nos muito, senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. De passo em passo, de lavoura em lavoura, viemos parar em Marília, também tocando café de ameia. Com muito sacrifício, eu era moleque, manejar uma enxada pesada daquela maneira. E de Marília, nós mudamos para Tupã, onde fomos tocar café, lavoura de algodão. Nessa época eu já era mocinho não, era, sim, mocinho de uns 13, 14 anos. Mas eu tenho uma história mais interessante para contar, porque desde criança, desde menino, eu não tive escola. Nessa ocasião não existiam escolas no interior. Eu aprendi alguma coisa, eu aprendi a ler, aprendi a escrever, vendo meu pai acertar conta com as pessoas, com os empregados, e vendo ele ler o jornal, o Fanfula, porque ele lia em voz alta para que toda a família ouvisse. Depois esse jornal era passado para os outros italianos e assim por diante. E quando eu percebi, eu sabia ler, sabia escrever, sabia fazer as continhas e etc. Né? Não cursei, não havia, como eu já disse, não tinha escola. Mas eu tinha a vocação de ser alguma coisa na vida. Eu não queria ser roceiro, eu não queria ser enxadeiro. Eu tinha uma vocação de ser alguma coisa na vida, um escritor, um jornalista, um professor, alguma coisa melhor. Mas minha avó, que era a matriarca da família, que era o que mandava na família, dizia-me sempre assim: para puxar enxada não precisa ser doutor, você não precisa de escola, o teu pai te ensina, você já sabe ler, você já sabe escrever. Isso me repercutia, me magoava muito, me chateava. Até que um belo dia comecei a chorar e passava um grupinho de alunos na nossa fazendola, que iam estudar numa escolinha, e eu pedi: pai, mas me deixa estudar, deixa eu ir junto com essas crianças, olha que beleza. E ele se convenceu e me deixou ir para a escolinha. Minha professorinha saudosa, a Rosinha. E eu frequentei a escola seguramente uns 6 ou 8 meses, um ano. E quando foi surpreendido pelo meu tio Berto, que falou: você já sabe demais, você não tem mais que ir mais na escola, e você agora vai fazer tijolos. Nós precisamos de um menino para fazer tijolos lá na olaria, e você sai da escola amanhã. Chorei muito, a minha professorinha chorou, todos os alunos que eram meus amiguinhos choraram, mas infelizmente eu tive que sair da escola. E ao passar na roça, me lembro agora, quando um dos rapazes que nós chamávamos de Palheta falou: ô Írio, você fugiu da escola? Eu falei: não, Palheta, eu saí da escola, meu tio Berto me tirou da escola. Ele me respondeu: me parece que essa pessoa era o Tomás Cursi.
Mas que pena esses italianos grossos, de rabo grosso, tirar uma criança dessa inteligência para puxar o rabo de uma enxada para o resto da vida, quando você podia ser alguma coisa na vida. E daí eu comecei a ensinar as criançadas do sítio, que eram todos analfabetos, todos burrinhos, não é? Todos ingênuos. E eu passei a montar escolinhas, a ensinar, e com isso ia aprendendo, aprendendo ensinando, que era o meu lema, aprender ensinava. Posteriormente eu cresci mais, comecei a estudar música, ia estudar música, trabalhava o dia inteiro na roça, cansado, e à noite pegava o meu violino e ia estudar música em Marília. Realmente, eu sonhava com grandeza, sonhava em cidade. A gente morava na roça, mas sonhava com cidade, sonhava inclusive como se fazia uma cidade, como seria fazer uma cidade. E desenhava os quarteirõezinhos, desenhava como era uma cidade. Quer dizer, eu tinha no subconsciente a ideia de formar um dia uma cidade. Foi quando nós mudamos então da roça para Tupã. Eu tocava violino, namorava minha mulher, a Ana, e numa festinha na roça, por coincidência, um dos carpinteiros de Tupã, meu saudoso amigo Olívio, tocava bandolim. E nós tínhamos uma orquestrinha. Eu tocava violino, meu irmão tocava violão, tínhamos mais alguns acompanhamentos com a bateria e um pandeiro. E o seu Olívio disse: olha, vocês meninos da roça estão tocando melhor, mais afinado, mais compassado que os músicos de Tupã. E eu gostava que vocês fossem tocar em Tupã para mostrar para aquela gente que aqui no interior, aqui nesse fundão de mato, tem uma orquestra tão bem formada, melhor que os profissionais de Tupã. Aí o Olívio fez uma pausa e falou: você gostaria de aprender o ofício de carpinteiro? Eu falei: olha, seu Olívio, eu faço de tudo. Se eu ver fazer uma casa, eu faço outra igual na mesma hora. Eu já fiz tanta coisa aqui na roça, com pouca ferramenta, que se eu ver fazer uma casa, eu faço igual, eu faço melhor. Ou então vocês vão morar para Tupã. Você vai ser meu gerente de obras. Na realidade, eu aprendi o ofício numa semana, na outra semana eu já era carpinteiro, já fazia casas e me tornei o chefe da carpintaria do seu Olívio. Posteriormente, o seu Olívio disse: olha, Olívio, você tem mais jeito de pegar serviços, mais jeito de empreitar casas do que eu. Você vai ficar na gerência e você me paga uma pequena comissão. Você é o dono da carpintaria. Foi daí que nasceu a grande iniciativa da minha vida. Eu passei a ser empreiteiro de obras. Nesse ínterim, constatei que Tupã não crescia. E a causa? Os poços eram muito fundos, muito caros, e ficavam mais caros que a própria casa. Foi quando eu engendrei de construir um sistema, naquele tempo inexistente ainda, não se falava em núcleo residencial. Hoje se fala, se constrói 500 casas em 6 meses. Mas naquele tempo, era no tempo da guerra, da Grande Guerra Mundial. Eu falei: se eu conseguisse construir um poço fundo e que me desse condições de ter um depósito de água, eu faria uma cidadezinha, uma vila. Foi onde surgiu então, mais tarde, Vila Vargas, que na ocasião era um empreendimento de grande vulto, porque são quase 300 casas construídas em menos de 6 meses. E quando eu acabei de construir a Vila Vargas, eu estava sentado num sábado no terraço da minha casa, já uma casa bem feita, uma das melhores de Tupã, com o dinheiro que eu estava ganhando em Dracena. Surgiu
o meu tio Virgílio Fioravante, posteriormente meu sócio, e que ficou admirado. Oi, Írio, o que você fez? Nossa Senhora, você fez um milagre, construiu uma vila, uma cidade em tão pouco tempo, com água encanada, com luz, com tudo. Eu falei, olha, me lembro dessa palavra que foi a palavra mestre. Eu falei, tio Virgílio, eu trabalhei 6 ou 7 meses, dia e noite, com 2 turmas, estou estafado, estou entregue, preciso descansar, que eu estou... Aí ele disse, realmente você está magro, você está esgotado. Eu disse, olha, eu perdi a noção da minha vida, da minha saúde, eu queria construir. Então ele disse, olha, você vai agora no Guarujá descansar uns dias, que eu tenho um parente lá que tem uma pensão, você passa lá uns dias, você faz, depois você volta. E foi onde nasceu a ideia da Dracena. Eu disse, olha tio, eu preciso me refazer porque eu estou com uma ideia fervilhando na minha cabeça. Eu preciso construir uma cidade. Não me basta a Vila Vargas. A experiência que eu adquiri na Vila Vargas, eu quero agora transportá-la para uma cidade. O Virgílio disse, Írio, mas nós temos um lugar excepcional na zona da mata, excepcional, perto da minha fazenda. Eu falei, eu conheço esse lugar. É as terras do Português de Araraquara, exatamente. As terras do Manuel Miguel do Nascimento. Lá é o lugar ideal para se construir uma cidade. É a bifurcação do Espigão, Peixe Feio, ponto privilegiado de toda aquela vasta região. Todas as cidades que nasceram posteriormente a Dracena, em toda aquela bacia, dependerão de Dracena, dependerão da cidade, da nova cidade. E a quem nós só temos Lucélia, que não vai nos fazer frente, nós vamos nos tornar a capital, fazer uma cidade que tornar a capital regional da Alta Paulista. Nós nos abraçamos, e eu disse, eu topo, ele disse, eu topo com você. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, tio. O dinheiro que eu ganhei na Vila Vargas é bastante. Mas para fazer uma cidade, nós temos que comprar as terras, abrir ruas, estrutura, infraestrutura, água, luz. Então meu tio disse, as terras eu as compro. Eu e o Florencio, que vai entrar de sócio comigo, nós compramos as terras do Português, cujas terras estão à venda, e compramos as terras. Não foi dado dinheiro nenhum de entrada, o Português aceitou títulos nossos, eu aceitei os títulos em nome da empresa, fundamos a empresa imobiliária Fioravante Spinar de Vendramin Limitada, e eu aceitei os títulos, e o Virgílio e o Florencio endossaram. O Vendramin nessa época ainda não tinha entrado na firma, cujas terras eu as paguei posteriormente com a venda de lotes e com a venda de chácaras e a venda de terras.